Pessoal, beleza? Hoje vamos fazer aqui um Google Autovlog para falar um pouquinho a respeito da chegada da Kia e da Hyundai durante a década de 90 aqui no Brasil. Antes de começar o vídeo, só quero avisar para vocês que provavelmente essa semana eu acho que eu vou conseguir um Chery Seller e um Chery QQ para fazer teste. Espero que eu consiga aqui numa autorizada aqui próximo da onde eu moro, para eu poder passar as minhas impressões ao guiar esses carros, né? Até porque o custo-benefício deles tem me parecido bastante interessante, né? Enfim, então começando aqui o vídeo, no início dos anos 90, o Fernando Collor, né, ele abriu as importações de volta, né, ao Brasil, né? Liberou o mercado de importações de tudo, inclusive de automóveis, e muitas marcas chegaram aqui, algumas se fincaram aqui, que são as famosas newcomers, né, que levantaram fábricas aí durante a década de 90, o final da década de 90, e algumas outras chegaram e fincaram-se aqui, mas não chegaram a ter construção de fábrica nem nada. Mas uma parte que é curiosa nessa abertura das importações foi a chegada das coreanas, né? Porque as coreanas foram como as chinesas são hoje para nós, né? Em termos de carros na época, né? Então nós tínhamos a Kia e tínhamos a Hyundai, e também tínhamos a SsangYong, né? Apesar que aqui eu não vou falar muito da SsangYong, vamos falar da Kia e da Hyundai. A Kia, ela também era dona da Asia Motors, e a Asia Motors era bastante famosa na época aqui no Brasil, quando ela trouxe a Towner, né? Ela trouxe a Towner, trouxe a Topic, trouxe um jipinho que se chamava Rockstar, e também tipo um micro-ônibus que ele se chamava M825, né? Ou seja, eles investiam no mercado pesado e principalmente no mercado de carros para carga. A Kia, por sua vez, começou chegando no Brasil, trazendo o Cephia, que era um sedã compacto, né? E em 94 chegou talvez o carro que mais marca a história da Kia no Brasil até hoje, que foi o Kia Sportage. Ele apareceu em 94 aqui no Brasil pela primeira vez, em versões a gasolina e a diesel, né? Muito diferente do que ele é hoje. Era um carro realmente feito para a lama naquela época. Hoje nem pode encostar na lama, né? Mas enfim, a Hyundai também chegou aqui no Brasil mais ou menos em 92. Ela vinha trazida pelo grupo Caoa. Ela trazia o Sonata Excel, que é o carro que veio antes do Elantra. Posteriormente chegou o Elantra. Também trouxe o Ascent mais tarde, ali por volta de 95 e 96. O Tiburon, que era o coupé, né? E também trazia a H100, que era uma van que competia junto em termos de preço da Kombi, né? Da mesma forma que a Kia também trouxe a van dela, né? Que é bastante famosa, que é a Kia Best A, ou Kia Besta, né? Como ela ficou conhecida aqui no Brasil, que ela chegou até mesmo ultrapassar a Kombi em vendas em determinados meses, né? O que foi um fato histórico na época, né? Até porque oferecia muito mais tecnologia pelo mesmo preço que a Kombi, né? Então elas foram lutando, foram começando a entrada aqui no Brasil. Chegou 97, o grupo da Kia queria fazer uma fábrica aqui no Brasil. Conseguiu uma montanha de incentivos fiscais e ia construir uma fábrica em Camaçari, na Bahia. Só que em 98, o grupo da Kia ele quebrou por conta de uma crise financeira grave. E a Hyundai acabou comprando a Kia e agrupando ela a seu portfólio de marcas, né? Então acabou que a Kia passou a ser compassiva com a Hyundai, né? A Hyundai passou a ser dona dela. E nunca se fez a construção dessa fábrica, e esses incentivos fiscais não foram devolvidos ao governo, né? Deu até uma confusão danada, porque em 2011 a Kia quis construir uma fábrica aqui no Brasil por conta do Inovar Alto e não conseguiu por conta dos processos que estavam ainda ocorrendo por conta dessa dissolução, né, da época da fábrica de Camaçari.
deu muita confusão. Aqui eu não tenho muita sorte com isso, né? Se vocês forem reparar, agora também vai ser uma coisa muito curiosa o que vai acontecer com a fábrica do México, né? Que eles acabaram de abrir e o Donald Trump ganhou lá nos Estados Unidos. Se ele resolver dar uma louca lá com os produtos que vêm do México, aqui ela vai estar ferrada, porque ela construiu a fábrica já com essa intenção de importar para os Estados Unidos, né? E também aqui para o Brasil, mas aqui a demanda é muito menor do que lá para cima. Mas enfim, então em 98 é que foi uma confusão muito grande. Inclusive a Hyundai trouxe um carro chamado Galloper, né? Tipo um SUV médio grande, que na realidade era um Pajero de geração anterior ao da época. Ele tinha até a opção de transmissão automática, motor V6, motor a diesel, tinha uma diversidade de opções muito grande. E a Hyundai deixou de operar ali do segundo semestre de 98 até o fim de 99. E quem trouxe o Galloper, que era um Hyundai, foi a Kia aqui para o Brasil. A Kia nunca deixou de operar no Brasil, tá? Por mais estranho que isso possa parecer. Ela pode ter ficado muito apagada com os anos, né? Mas o Sportage, por exemplo, ele sempre esteve em linha aqui no Brasil, tá? Nós tivemos todas as gerações do Sportage, tá? Isso é uma característica curiosa com a Kia, ou seja, a Kia é uma marca que gosta do Brasil, né? No início dos anos 2000 ainda tivemos algumas variações do Elantra, do Sonata para Hyundai. Tivemos um belíssimo Tiburon que foi lançado em 2002, a segunda geração do Coupé da Hyundai, muito bonito. A Kia ainda teve no final da década de 90 a segunda geração do Cephia, né? Teve, antes dela se transformar, dela ser vendida para a Hyundai, ainda teve o Kia Claros, que era um sedã mais sofisticado, né? Inclusive tinha uma perua derivada do Claros que foi importado oficialmente para o Brasil ali entre 97 e 2000, que também foi o carro que antecedeu o Kia Magentes, né? Que nós tivemos aí a partir de 2006, né? E nos anos 2000 foi muita crise, eles não conseguiram se desenvolver muito, mas ainda assim se seguraram no mercado, coisa que não aconteceu, por exemplo, com a Suzuki. A Suzuki abandonou o Brasil em 2003, a Kia se manteve no mercado em 2003. Mas no início dos anos 2000, a Kia e a Hyundai, elas conseguiam se segurar muito por conta dos carros comerciais delas, né? Que seria o Hyundai HR ou H100, que tinha a versão picape dele, e também o Kia Bongo, né, o Kia K2500, que foram segurando a barra da Kia naquela época, né? Em 2005 é que começou uma revolução, tanto dentro da Kia quanto na Hyundai, que nós tivemos aí as novas gerações do Kia Bongo e do Hyundai HR, que fizeram um determinado sucesso, mexeram um pouco com o mercado comercial. E também chegaram a primeira Tucson, que nós temos ela até hoje, né, fabricada aqui no Brasil, e chegou o segundo Sportage, né, que fez muito sucesso até 2010. E em 2006 a Kia conseguiu começar a se consolidar no mercado mundial com a chegada do Peter Schreier, né, no design da Kia. E aí os derivados que foram evoluindo, eles criaram aquela garantia de 5 anos, o que chamou muita atenção no mercado mundial na época, então que dava muita confiabilidade a respeito dos carros que eles vendiam, né? E em 2010 eles chegaram no ápice aqui no Brasil, né, com o Kia Picanto, com o Kia Magentes, Kia Cerato, então foi um sucesso muito grande já com o desenho. Apesar do Kia Cerato ter chegado em 2006 aqui no Brasil, ele só explodiu em 2010 por conta do desenho do Peter Schreier. E também da união com um bom preço, porque na época você comprava um carro daqueles por R$49 mil. O Kia Soul também, né? Então nós tivemos aí uma fase muito boa para esse grupo, né? E isso é um pouquinho da história deles aqui no Brasil, né? Nós tivemos também na Hyundai o i30, aparecendo aqui no Brasil aí a partir de 2009, né? O Azira também começou a aparecer aqui no Brasil a partir de 2007. Uma curiosidade é que o Azira em 2007 ele custava bastante caro.
Hoje também voltou a custar, né? Hoje também volta a custar, né? Se nós formos pensar, mas na época eles queriam comparar o Hyundai Azera à BMW Série 5 Classe E, né? Que não deu muito certo. Acabou que em 2010, 2011 se vendeu muito a Azera porque eles fizeram um preço muito baixo, né? Eram 75 mil reais por uma versão V6, né? Que foi muito interessante para quem pôde pegar um carro desses na época. E assim eles também foram criando uma certa característica de status, né? Quando o pós-venda começou a ser melhorado, os carros foram ganhando muita qualidade construtiva, tanto que hoje, nós estamos em 2016, nós conseguimos ver um Azera de 2007, um Azera 2007, nós conseguimos ver um Tucson de 2005, coisa que não acontecia com esses coreanos da década de 90, que eles eram muito frágeis, né? Se você for pensar, nós não conseguimos ver um Kia Cephia, um Hyundai Excel, por exemplo, né? Da década de 90, esses carros desapareceram, né? Então eles ganharam também muito em termos de construção. E a partir da construção da HMB aqui no Brasil, né, que começou a fazer o HB20, então foi a explosão total do sucesso, né, desse grupo coreano. Então é isso, pessoal. Isso foi um pouquinho da história da Kia e da Hyundai aqui no Brasil durante os anos. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem, discutam aí embaixo. Se falei alguma besteira, eu lhes peço desculpas. Gente, eu acho que quase tudo que eu falei estava certinho, que eu me recordo muito bem. Valeu então, pessoal.